Olá, este é um canal de cortes do Peter Jordan e do Titio Bruce. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de ir no vídeo original curtir lá também. Link na descrição. Uma adolescente foi levada para o manicômio à força, sem nenhum diagnóstico de doença mental, e ficou presa num pesadelo cheio de maus tratos, torturas físicas e psicológicas dentro do Hospital Colônia de Barbacena. Hoje você vai conhecer a história trágica de Geralda Siqueira, uma das sobreviventes do que ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Olá pessoal, Peter aqui. Numa manhã, quando João Bosco tinha ainda poucos meses de vida, ela chegou no berçário e ele simplesmente não estava mais lá. Então Geralda foi atrás da irmã Teresa, para perguntar pelo filho dela. E foi aí que aconteceu uma coisa que define o que era o Colônia. A resposta da irmã Teresa foi simplesmente arrastar a Geralda para a sala de terapia de eletrochoque. Imagina só, Geralda levou eletrochoques por perguntar onde estava o filho dela. Essa é a frase que você precisa guardar dessa história. Não como uma metáfora, né? Ou um recurso dramático, né? Guarda isso como fato documentado, relatado pela própria Geralda décadas depois. A própria irmã Teresa aplicou os choques na cabeça da Geralda como castigo. Depois disso, Geralda nunca mais pôde sequer perguntar sobre João Bosco. Eu vou te explicar o que era o eletrochoque no Colônia. Não era o eletrochoque moderno, que ainda existe e é útil em vários tratamentos, inclusive, né? Mas hoje ele é feito em situações muito específicas, com controle médico, anestesia, segurança, sem dor. No Colônia era outro nível. Lá o eletrochoque era aplicado com uma naturalidade bizarra, sem prescrição médica, sem anestesia, sem nenhuma preocupação com a quantidade de energia que ia ser aplicada. Às vezes os pacientes lá passavam por várias sessões de eletrochoque no mesmo dia. E era comum que pacientes tivessem fraturas, convulsões e até morressem com essas sessões. Para você ter ideia, a demanda era tão grande que a energia elétrica da cidade de Barbacena não era suficiente para aguentar a carga. E de vez em quando o Colônia usava tanta eletricidade que provocava blackout na cidade. Outros ex-internos do Colônia contam que eram os próprios pacientes que tinham que segurar os colegas durante o choque, né? E quando exageravam na voltagem, o choque passava para quem estava segurando também. Esse era o tratamento. E Geralda recebeu esse tratamento só porque ela queria saber onde estava o filho dela. Mas foi com isso que Geralda teve que se contentar em silêncio. João Bosco foi mandado embora do Colônia e Geralda ficou. Ficou por anos, ficou por décadas. O tempo passa diferente quando você está preso num lugar que não tem contato com o mundo, né? Quando você não tem notícia de fora, quando ninguém vem te visitar, quando a rotina é tão pesada, é tão mecânica, que os dias começam a ser todos iguais e você já não sabe mais se faz uma semana, se faz um mês desde o último choque. Colônia, ele tinha uma lógica perversa que fazia as pessoas deixarem de se sentir humanas. É um tipo de armadilha que começa a destruir a pessoa por dentro. Isso aconteceu com a Geralda, porque no começo ela sabia que não tinha nenhum problema mental, mas quando todo mundo ao redor tratava ela como louca, como lixo, quando todas as vontades dela eram respondidas com punição, sabe? Quando toda pergunta resultava em choque, com o tempo ela passou a questionar a própria sanidade. Com o passar do tempo, o mundo da Geralda se resumiu ao Colônia. Ela se acostumou com a fome, ao frio, em ter milhares de pessoas amontoadas em todo lugar. Se acostumou com o mau cheiro, com os ratos, os gritos e as mortes. Enquanto os anos passavam, Geralda ia apenas sobrevivendo dentro do Colônia. Lá fora, João Bosco crescia sem saber de nada disso. Ele cresceu acreditando que tinha sido abandonado, né? Que provavelmente a mãe não queria ele. Essa é uma dor que ele carregou por muitos anos. E João cresceu, estudou e virou bombeiro militar. Ele construiu uma vida, uma carreira. Mas aquela pergunta ficou sempre lá, né? Por que a mãe não quis ele? E a resposta era a mais injusta que existe. A mãe dele queria ficar com ele, mas ele foi arrancado dela. E ela foi torturada por querer saber onde ele estava. Lá dentro do Colônia, Geraldo teve que se acostumar com a ideia de que nunca mais iria saber o paradeiro do filho. Estava vivo ou morto, né? Estava feliz, se sabia que ela existia. Lá fora, João carregava uma história de abandono, que já é cruel por si só, mas sem nunca imaginar que a origem dele foi 1000 vezes pior. Foi só em 1979 que a esperança ressurgiu. Um jornalista visitou o Colônia e denunciou todos os absurdos que aconteciam naquele hospital. Só aí o mundo foi conhecer todos os horrores que aconteciam lá dentro. O caso ganhou projeção e um ano depois, em 1980, o Hospital Colônia de Barbacena foi fechado e os internos foram liberados. Foi a primeira salvação da Geralda. Geralda tinha mais de 40 anos quando isso aconteceu e ela finalmente pôde sair do Colônia e viver a própria vida. Ficar dentro do Colônia por tantas décadas foi um horror que a gente nem consegue imaginar direito. Mas imagina, Geralda não tinha muitas lembranças da infância e a maior parte da vida dela, né? Tudo que ela conhecia estava lá dentro.
Sair daqueles portões foi um alívio, mas também dava medo. Ela não conhecia nada do mundo lá fora. Me lembra muito o filme Muito Além do Jardim. Aliás, eu aconselho muito esse filme, né? Mas é muito parecido com isso. Ela não tinha família lá fora, não tinha amigos, não tinha ninguém a quem recorrer. Ela seria jogada ao vento. Mas se as décadas dentro do Colônia ensinaram alguma coisa, foi que Geralda era forte em muitos sentidos. Depois de todos esses anos, ela não perdeu a sanidade, nem a vontade de viver. Ela foi muito forte. Aos poucos, com muito esforço, ela fez a vida, ali mesmo em Barbacena. Arrumou trabalho, arrumou uma casinha para morar e finalmente a vida encontrou algum tipo de normalidade. As lembranças do Colônia deixaram marcas para sempre. Mas a Geralda não focava nisso. Ela pensava que a vida era sempre para frente. Mas ela nunca esqueceu do mais importante. Ela pensava todos os dias no João, no filho dela, sem ter nenhuma perspectiva de ter notícia dele. Até que em 2011, tudo mudou. Os colegas do João Bosco, lá no Corpo de Bombeiros, viam quanto ele sofria por não saber a origem dele. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles resolveram encontrar a mãe dele. Foi um esforço em conjunto dos amigos. Eles foram atrás do rastro, dos registros, dos arquivos. E eles encontraram Geralda. Eles descobriram que ela era uma das sobreviventes do Colônia e que ainda morava em Barbacena. O reencontro dos dois aconteceu no dia 11 de novembro de 2011, no quartel dos bombeiros, na presença dos amigos de dezenas de militares. João Bosco, que naquela época estava na casa dos 55 anos, viu a mãe pela primeira vez desde que ele era bebê. A Geralda já estava com 70. Mãe e filho passaram 40 anos separados, 40 anos de perguntas sem resposta, mas que finalmente acabaram com um abraço emocionado. Dali pra frente, a vida de Geralda ficou completa. Ok, não existe nada no mundo que possa resgatar 40 anos de ausência e de angústia, né? Mas pelo menos eles tiveram essa oportunidade de serem mãe e filho, mesmo que tarde. Como Geralda pensava, né? O tempo não volta e a vida é pra frente. E era isso que importava agora. O abraço aconteceu, as lágrimas aconteceram e os dois tiveram, a partir daí, a chance de construir a família que o Colônia separou. Geralda estava com mais de 70 anos, mas estava lúcida, ativa e pôde virar uma mãe presente. Geralda foi parar no Colônia por causa de um crime que foi cometido contra ela. Não foi um crime dela, foi um crime contra ela. Isso fica pior se a gente pensar que o homem que cometeu esse crime ficou lá fora, com a vida dele intacta, com o nome preservado, com a carreira de advogado e a posição na cidade. E Geralda ficou dentro, por décadas, pagando por um crime que ela era vítima. Geralda sempre soube que nunca ia recuperar nada, né? A infância que ela não teve, a juventude que foi roubada, o bebê que foi arrancado dos braços dela, sabe, as décadas dentro de um lugar terrível. Mas agora ela tinha liberdade e tinha o João de volta. Hoje o prédio do Hospital Colônia de Barbacena, que chegou até a ser o maior hospício do Brasil, tem uma parte preservada como o Museu da Loucura. E a história da Geralda é uma das linhas dessa história, ok? A história dela e de tantos outros internos do Colônia também foram parar no livro Holocausto Brasileiro de 2013. O livro virou documentário em 2016. A história da Geralda não é uma história excepcional dentro do Colônia. É isso que é mais assustador. Tinham outras Geraldas lá dentro, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, todo tipo de gente que o mundo não queria por perto, por motivos absurdos. No total, mais de 60 mil pessoas morreram dentro do Hospital Colônia de Barbacena entre 1930 e 1980. 60 mil. Só para você comparar, a ditadura argentina matou cerca de 30 mil pessoas. A ditadura chilena, 3 mil. As duas juntas chegam na metade do que o Colônia fez. Um hospital, que era para curar, matou. E quase ninguém sabe disso. Mas Geralda sobreviveu a tudo isso. A última notícia que a gente teve da Geralda foi na época da pandemia, há uns anos atrás. Ela estava bem, vivendo o melhor momento da vida. Ela e o João se viam sempre, né? Hoje Geralda deve estar por volta aí de 85 anos. Mas não se tem mais notícias disponíveis sobre ela. Eu espero que a dona Geralda esteja bem, com saúde e com muito tempo ainda para viver em família. E um vídeo como esse, por mais pesado e tenso que seja, que sirva pra gente nunca ignorar, nunca esquecer que injustiças tão grandes assim aconteceram. A gente não pode nunca mais permitir que aconteça de novo, nunca mais. Geralda Siqueira sobreviveu ao Holocausto Brasileiro. E você, o que você teria feito no lugar dela? Será que você teria toda essa força, toda essa resiliência para passar por tudo aquilo? É difícil, é difícil. Para eu narrar essa história para vocês foi muito difícil. Muito difícil. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve nesse canal porque a gente precisa muito da inscrição de vocês. Obrigado de coração por isso, galera. Até a próxima. Fui! Curtiu? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir o vídeo original. Link na descrição.